Olha, Tech. a tecnologia, ultimamente, eu tô com medo dela, hein, O Rio é Beto? Tech, mas a Tech é perigosa. Estamos aqui, segunda-feira, com Beto Largman. Bom dia, Beto, como é que tá? Bom dia a todos. Beto, a gente acabou de ver tragédia anunciada do lixão. Por ausência de tecnologia, mas usamos a tecnologia para descobrirmos os nossos limites. O limite do ser humano sob as águas do oceano, o limite do ser humano pulando da estratosfera. Beto, até onde vai o nosso limite? Bom dia. Pois é, bom dia a todos. A gente não pode nunca desprezar, né, os testes, os alertas de segurança, né, tem que tudo ser aos poucos. E a gente teve esse caso do submersível Titan, que não é um submarino, é bom fazer a diferença. Submersível, né? Submersível é aquele que é levado para uma nave ou um navio mãe até o ponto onde ele desce, né? Um submarino consegue sair de um porto e voltar autonomamente, né? Aliás, Beto, uma observação. Só se fala disso, tá? Pois é. Meu Deus. E toda a aba que abre sobre o submarino... Te leva pra onde? Eu quero ler outras Não e é? outras. Eu quero entender. Quando eu vi o controle que monitorava... O joystick Eu do estou PlayStation. tentando entender. Vamos tentar fazer uma análise aqui. Beto, que tecnologia é esse? O PlayStation para Pois conduzir é. aquele Não, negócio? isso não é o pior. O pior é o casco. O casco era feito em parte de titânio e parte de composto de carbono. aham. Que não é um material verificado e com segurança suficiente para esse tipo de mergulho a 4.000 metros de profundidade. Ele é usado amplamente na aviação, lá, enfim, as forças que atuam lá a 10 quilômetros, 30 mil metros, eles já sabem que funciona bem, mas para as profundidades não sabiam o quanto ele resistiria, principalmente com o uso frequente. O cara, né, que trabalhava lá na segurança da Ocean Gate, que falou, olha, esse casco tem que ter 7 polegadas, ele está só com 5, demitido. Né? Vários alertas de várias instituições falando, essas expedições estão colocando em risco os passageiros e todo mundo que está descendo ali. Né? Esse cara, o Stockton Rush, é um magnata, né? É um cara muito controverso. E por acaso, a viúva hoje, né? Ele é casado com uma bisneta de um casal que faleceu no Titanic. Olha que coisa, né? Coincidência interessante. Ele, ao mesmo tempo que era um cara extremamente cauteloso com o planejamento, ele era extremamente arrogante em relação ao respeito às regras. Ele dizia que, se for para ter segurança completa, não vou nem sair da cama hoje, não vou andar de carro, não vou fazer nada. Mas não é bem assim, né? Tem um meio termo aí. Um caso muito legal, que você falou da estratosfera, é do Felix Baumgartner, um austríaco que em 2012 ele bateu o recorde de pulo da altitude. Ele foi num balão, numa cápsula, em um balão, em que ele foi... aos poucos, indo a altitudes maiores e verificando que está dando certo, não está dando certo, vamos consertar aqui. Porque não tem margem para erro quando você está caindo de 40 quilômetros de altura na Terra. Né? Então, ele conseguiu passar a barreira do som, ele foi o primeiro e único até agora ser humano que passou a barreira do som com o próprio corpo, e isso era uma fronteira completamente desconhecida, ninguém sabia o que poderia acontecer. Ninguém sabia. Sabia-se que se ele entrasse no loop, né, começasse a girar descontroladamente, ele poderia ter uma embolia gasosa, que é a pior morte que você pode ter. Sim. O ar do seu sangue vai começando a entrar ferve em ebulição. por dentro. Ferve por dentro. Então, assim, ele conseguiu, deu tudo certo, e eu não consigo entender, Agatha, como esse Stockton Rush fazia isso. Ele estava em risco, como o paquistanês lá, o magnata paquistanês, não só ele foi, como colocou o filho nessa roubada. Sim. Todo mundo falava que isso, várias pessoas refugaram na hora de ir, quando viam o nível. Teve um jornalista de tecnologia, David Pogue, ele ficou muito impressionado, que parecia assim, a comunicação falhou, não sei o que, está falhando, e ele falou, isso parecia trivial para eles. Está falhando isso, o joystick está sem bateria, enfim, absurdo, esse tipo de problema. Então, você
fazer arriscar demais, né, em relação à possível segurança que várias outras empresas fazem esse tipo de expedição ao fundo do mar. Inclusive, o formato é esférico, porque aí a pressão fica mais equilibrada. Sim. Ele fez um formato que ele queria trazer mais gente, ele queria ser o cara das expedições em águas ultra profundas. E aí fez esse Titã, e, enfim, deu no que deu. Mas eu não consigo entender o nível de negligência e das pessoas que iam também. É assim, ó. No contrato, na primeira página, já tem 4 vezes a palavra morte. Morte, morte, morte. Você assina aquilo, você coloca... Filho, assina aí. Morte, morte, morte. Você encararia, Agatha? Não. Não, até porque, gente, com o dinheiro que foi gasto, eu faria outra coisa, com certeza, com esse dinheiro. Porque eu fico pensando só que R$1 milhão é muito dinheiro. E aí você... Tudo bem que esses caras já têm muito dinheiro. E aí você se coloca dentro de um negócio que não tem uma mínima segurança no sentido de, se eu tenho que assinar um termo que a responsabilidade se eu morrer é minha, tem uma coisa errada, gente. Vamos dar um passo para trás, porque ele Mas é o fascínio pela aventura, né? Isso, é isso. É o seguinte, o George Mallory, que é um cara que subiu o Everest pela primeira vez, ele foi questionado sobre, pera um pouquinho, subir a 8.848 metros de altitude, né? Por quê? Por que subir a montanha? Ele respondeu assim, porque ela tá lá. Tá lá. Por que ela está lá? Esse é o fascínio por descobrir os próprios limites. Beto Lagman, semana que vem te vejo de novo com mais tecnologia aqui no Rio ETEC. Valeu! Valeu, até semana que vem, pessoal. Um beijo, Beto. Valeu, Agora Beto. 11 horas em ponto. Vamos falar de trânsito.